Peça uma parte de imediato, se possível. Já de imediato, Fantinel. Vereador Marcon, obrigado pela sua parte. E eu queria fazer um comentário sobre a fala da vereadora Rose, que o problema do custo do petróleo, vereadora Rose, eu vou explicar para a senhora, eu não faço parte do governo. O problema do petróleo é simplesmente a falta de mais refinarias no Brasil do tamanho da Petrobras. Não refinariazinha, que nem tem em Porto Alegre. Refinarias do tamanho da Petrobras. A senhora sabia que se nós hoje tivesse mais 2 Petrobras, o valor da gasolina talvez teria em torno de R$4. Entre 3 a R$4, tendo mais 2 refinarias. Tá? E com o dinheiro que o governo da senhora mandou para outros países, dava de ter construído essas 2 refinarias. Então, se essas refinarias tivessem sido construídas no governo Lula e Dilma, né, hoje nós teríamos a gasolina a R$3, R$4, R$13,50. Né? Então, não foi feito, ao invés de fazer as refinarias, não, preferiram dar dinheiro para outros países que hoje, infelizmente, não estão pagando a conta. E o governo Jair Bolsonaro tem que pagar essa conta aí, infelizmente, porque nós estamos pagando, né? Foi uma fiança do governo federal com o Banco Internacional e hoje a conta tem que ser paga. Então esse é o principal motivo pelo qual nós temos a gasolina hoje no preço que está. Vereador Marcon, muito obrigado. Obrigado. Vereador Lucas, muito pertinente os seus questionamentos, eu acho que de forma bem republicana também pretendo responder aqui. E realmente o preço do combustível ele é uma preocupação não só do Brasil, ele é uma preocupação no mundo. Nós temos, por exemplo, vereador Cadori, no Equador, toque de recolher em 3 estados lá por causa da questão do preço dos combustíveis, né? A gente tem uma questão, a Alemanha ontem colocou de volta a questão das usinas a carvão por causa da questão da condição do gás, né? Então eles não usando o gás, eles transformam, exigem outras formas de energia também. Bom, vamos lá. Foi falado aqui, enquanto o senhor comentava, vereador Fantinel, por que a Petrobras não construiu novas refinarias no governo Bolsonaro. Eu vou dizer o porquê. Em 2010, a Petrobras devia 50 bilhões, né? Investimentos, enfim, que faz para se expandir. Quando a Dilma terminou o governo dela, a Petrobras devia 125 bilhões de reais. 125 bilhões de reais. Muito por causa da corrupção, foi bastante, a gente sabe. Teve também a questão da Ruivinha, né, que é a refinaria lá de Passadina, que foi comprada 10 vezes mais do que valia, depois foi vendido por absolutamente nada. Era chamada de Ruivinha, porque estava completamente enferrujado, uma clara lavagem de dinheiro, né, que houve lá no governo do PT. Mas, principalmente, vereadora Rose, pela paridade do preço, ou seja, pelo subsídio que foi dado pela Petrobras, para uma empresa pública, para que o preço em 2010, onde o petróleo chegou a 90, 100 dólares, se não me falha a memória, ficasse barato. Ou seja, foi transferido o problema para frente. Agora o problema foi pago. Nós voltamos a ter, neste momento, 58 bilhões de dívida. Então, essa situação da Petrobras, ela envolve outros problemas. Por exemplo, se alguém quiser vir ao Brasil e investir em refinarias, ele não pode fazer, porque a Petrobras detém um monopólio. Né? Então, a gente vê que muitas vezes o interesse é se manter o negócio estatal e não a questão do preço. Né? E é bom que se diga, qual que é o motivo do preço ter explodido? Porque as cadeias de produção foram paradas devido a uma pandemia. Não é um problema brasileiro, é um problema do mundo. Né? A Inglaterra, na Argentina, governada por um governo de esquerda, há desabastecimento de diesel. Escreve aí, vereadora Rose, Clarim, El Clarim. Está lá as reportagens de desabastecimento de diesel. Eu quero dizer que é um problema que nós estamos enfrentando mundialmente. Aí o que o governo está fazendo? Quando o vereador Lucas vem aqui, sobe a tribuna e fala da questão do ICMS, eu preciso lembrar, vereador Lucas, que ainda não foi sancionada a medida. Vamos aguardar a sanção do presidente, que deve acontecer nessa semana, e a gente vai ter a redução dos custos. Como exemplo, eu posso dar de forma bem tranquila. Nós tínhamos a majoração do ICMS no Rio Grande do Sul a 30%, que nós pagava muito mais que Santa Catarina. Quando houve a redução para 5%,
25, melhor dizendo, nós tivemos uma grande redução e que hoje a gente paga até mais barato que Santa Catarina. Então, com o ICMS a 17, tenha certeza que vai baixar. O senhor falou qual é o valor que vai baixar. Alguns estados mais, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem 32% de ICMS, alguns estados menos, o Rio Grande do Sul 25%. Outra medida que o governo vai adotar, que foi falada aqui pelo vereador Lucas, é sobre a questão dos royalties, né? O royalties nada mais é que uma distribuição dos lucros que qualquer empresa séria faz, né? Então, o que o governo federal vai pegar? Vai pegar 29 bilhões de reais aproximadamente para os estados que quiserem zerar, ou seja, de 17 para 0, ele vai compensar financeiramente esse valor. Então, nós vamos ter basicamente em pouco espaço de tempo para os estados que quiserem 0 de ICMS. Essa é uma tentativa passageira, momentânea, para tentar controlar a inflação. Então a gente tem que ter, às vezes o pessoal não gosta do economista, né? Porque o que o economista faz, normalmente, todo economista, ele é ortodoxo, ou seja, existem coisas que já aconteceram, a gente tem que repetir e tentar as mesmas ações para corrigir os problemas. Heterodoxo é aqueles que gostam, vamos congelar o preço, vamos subsidiar. A Venezuela paga 2 centavos o litro do combustível da gasolina. 2 centavos. Maravilha. Não tem o que comer, não tem o que beber, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Mas 2 centavos o litro da gasolina. Será que é isso que a gente quer para nós? Eu acho que não, tem que ter um equilíbrio. E é isso que está se tentando fazer. Os Estados Unidos, por exemplo, quando se fala de inflação, que o preço está caro, concordo plenamente. Mas quando tu pega os exemplos ao redor do mundo, saiu agora aqui na Argentina, governo de esquerda. Os últimos 12 meses, 60% de inflação. 60% de inflação. Então, vamos olhar os exemplos e evoluir nesse sentido. Eu acho que essa questão dos combustíveis, ela precisa ser muito discutida ainda. Obrigado. Queria a parte, vereador. A parte, perdão. Rapidinho. Só para complementar, vereador Marcon. O presidente vai ter que rever as margens de lucro da Petrobras. Comparando com as suas concorrentes, a Petrobras está com uma margem de lucro em 2022 de 31,6%. A Chevron, 11,5%, a Shell 8,8% e a Exxon 6,6%. Quer dizer que a Petrobras está usando uma margem de lucro 20% acima da concorrência para pagar a conta passada. Mas eu acho que agora é a hora de igualar com o lucro das suas concorrentes, que já baixaria 20% a margem deles, né, que seria o lucro excedente, né? Isso. Baixaria para o consumidor final. A gente até, para concluir, presidente, a gente tem um exemplo muito clássico, que é a questão da energia elétrica, né? A Dilma, ela deu um canetaço, ela baixou os preços da energia elétrica de forma do canetaço. Todo mundo deve lembrar isso. O que aconteceu depois que acabou o governo? Tiveram que pagar. A conta foi aumentada para que se pagasse a dívida que foi feita. Então, não existe mágica na economia. Eu sempre gosto da frase, lugar de mágica é no circo, não na economia. Obrigado. Obrigada. Encerrado.